Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome da alienação parental. Isso aí. Nossa, é um nome que né? dá até assim, né? Nossa, que coisa, que nome feio. Mas fala o que é a síndrome, então, da alienação Na parental? verdade, Carol, é um nome feio de uma atitude muito feia também que acontece, infelizmente, nos casos de separação. Onde há uma separação do casal, nós temos, a partir de 2010, uma lei que é a Lei 12.318. O que é a síndrome da alienação parental? Quando há uma separação, um dos cônjuges, na maioria das vezes, infelizmente, acontece em relação à mulher, em relação ao homem. Por quê? Porque normalmente acontece a guarda... da mulher com relação ao homem? Sim, por quê? Certo. Porque normalmente a guarda fica com a mulher. Isso é o que normalmente acontece. Okay. Então, o que acontece? Esse cônjuge começa a denegrir a imagem do outro para com o filho. Certo. Começa a afastá-lo de forma direta ou indireta, começa a provocar... Usando o filho para atingir o outro. Exatamente. Ou como escudo. Exatamente. Começa a provocar no filho um sentimento de rejeição em relação ao pai ou à mãe. Okay. Agora, na lei especificamente, ela tem uma definição exata de alienação parental, que eu gostaria de expor aqui. Diz assim, olha... interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores. Ou seja, por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham criança ou adolescente sob sua autoridade. Ou seja, não é só os pais que podem provocar alienação parental, mas uma pessoa que tem a guarda ou os avós. Para que repudie o genitor, ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com este. Ou seja, o objetivo da pessoa que provoca alienação parental é que o filho corte relações com o pai ou com a mãe. Nossa. Quer dizer, é algo terrível e que a gente precisa buscar evitar na nossa sociedade. Nós estamos falando de vida, de família. Nós estamos falando de família e às vezes acontece até de forma velada, de forma induzida, como nós vimos aqui no texto. Então, assim, são atitudes que, às vezes, as pessoas provocam até sem querer. Eu até me lembro, Carol, assim, saindo um pouquinho do tema, eu me lembro que em programas anteriores ou na rádio, você até deu um testemunho disso, que a sua mãe, que você é filha de pais separados, e que a sua mãe sempre fez questão que o seu pai tivesse contato com você, ou seja, ela evitou que acontecesse alienação parental, não é isso? Isso, com certeza. Ela sempre preservou, porque meu pai poderia não ter sido um bom esposo no sentido para ela, mas isso não queria dizer que ele não fosse um bom pai. Então ela sempre preservou essa relação de pai com filho. A imagem, né? Isso. Do pai para os filhos, sem denegrir né? a imagem, sem expor, né, as dificuldades entre eles, mantendo para que esse vínculo de pai e filho não fosse quebrado. Isso é muito importante para a nossa identidade. Isso é tudo, essencial, né? E principalmente na criança que está tendo o início da sua formação psicológica. Isso. Então, e depois, o que acontece? Lá no gabinete. Sim. Você que vai receber lá no gabinete. Um filho que está revoltado com o pai, um filho que não aceita o amor de Deus porque não conheceu o amor do pai. Por quê? Porque ele foi vítima de alienação parental na sua infância ou a sua adolescência. Agora, doutor Irlan, pegando até esse bom exemplo aí da Carol aí, ali a mãe, a Carol distinguiu a figura do pai enquanto esposo e da figura pai. Sim. Quais são, então, esses motivos que desencadeiam aí a alienação parental? Então, normalmente o motivo ele é relacionado ao fato de que uma das partes não aceita o rompimento do relacionamento amoroso. E aí, como uma forma de vingança, como uma forma de punição, como uma forma de dizer, você não me quer, mas você também não vai ter os filhos. A outra parte começa a causar, por exemplo, dificuldades para que o filho tenha acesso ao pai.
ela começa sistematicamente a colocar defeitos em relação ao pai, ela começa sistematicamente a impedir que o filho faça qualquer tipo de comentário elogioso em relação ao pai. E aí o tempo todo é como se fosse uma lavagem cerebral. O tempo todo prejudicando a imagem do pai em relação ao filho. Agora, só para entrar nesse Sim. caso aqui, Carol, me permita aqui, eu conheço uma situação onde, por exemplo, uma pessoa, ela deixou o filho para alguém da família cuidar, Certo. ok? Porque ela não assumiu a criança, foi fruto até de um adultério e tal, isso aí não vem Certo. muito ao caso. E essa pessoa que assumiu cuidar dessa criança, já estava mais velha e tudo, quando o filho dela assumiu, falou assim, não, então me dá aqui, eu vou assumir, eu vou meio que adotar essa criança. E pegou a responsabilidade. O pai falou, não, que bom que está com você, o menino vai ser bem cuidado, vai ficar feliz, será extraordinário. Aí a mãe, ó, que legal, fica mesmo, você vai nos ajudar, eu sei que você e a sua esposa serão excelentes para ele. Certo. Aí agora a mãe resolve tomar o menino de volta. Só que a mãe não tem, assim, uma condição tão boa quanto, né, de assumir a criança. Só que a gente às vezes percebe a mãe tentando fazer isso com essa figura dos pais adotivos. Entra dentro disso? O que você está falando, Serginho, entra na seguinte situação. Por exemplo, tudo isso que foi feito de uma forma legal? Agora está sendo feito legal. Porque como a mãe pediu a guarda novamente da criança, essa família substituta aí, eu acho que assim que chama, entrar com a adoção. Aí entrou com a adoção. Teve a causa, ganhou a guarda. E no processo ficou estabelecido que determinado dia da semana ficaria com a sua genitora. Entendi. E nesses dias de visita existe essa condição. Essa situação. Ah, não, ó, você não chama a outra lá de mãe, não. Você não exatamente. chama o outro de pai, não. Isso. Ó, ali não, aqui que é legal, lá não é legal. É uma situação, sim, de alienação parental, onde a própria mãe está denegrindo a imagem da mãe substituta, não é? Para poder criar no filho sentimentos negativos. Na verdade, o que se busca, o que se vê na alienação parental é que nós vemos que o genitor ou a genitora, ela acaba ficando excluída ou excluído da vida do menor. Então, é uma situação assim. Agora, nesses casos, quando se forma o vínculo afetivo, quando se forma o laço afetivo, dificilmente essa mãe biológica, por mais que seja biológica, vai conseguir retomar essa guarda dos meninos. Até a gente pensa, porque eu conheço bem de perto o caso, assim, otimistamente, não sei se existe essa palavra, mas eu até penso que a família substituta vai ter êxito, né, nessa condição, porque até a própria condição da mãe, a gente ainda que considere a mãe como mãe biológica, igual você falou, ela não teria condição. Agora, você está falando isso, eu acabei de receber uma decisão inédita na justiça brasileira. Algo muito interessante aconteceu. Uma pessoa adotou uma menina, só que ela já tinha 70 anos de idade. Adotou a menina já tinha 8 anos de idade. Depois de 5 anos, sabe o que aconteceu? Ela resolveu devolver a menina pro lar. Então, 13 anos. Isso acontece. Devolveu para o lar onde ela havia adotado a criança. Ou seja, depois de 5 anos, dizendo o seguinte, eu já estou com 75, 76 anos, ela está dando muito trabalho, ela não me obedece, então eu vou devolver. E devolveu. Quando essa menina completou 18 anos, sabe o que ela fez? Ingressou com uma ação de indenização por danos morais contra essa mãe. E sabe o que mais? Essa mãe foi condenada a pagar R$100 mil de indenização. Por quê? Porque ela criou toda uma expectativa de uma nova família, a criança criou vínculos afetivos com ela e, de repente, é como se o nosso pai, a nossa mãe, assim, não vou te devolver para a maternidade. Nós já fizemos entrevistas aqui e na rádio também. E devolução, infelizmente, é algo comum. Tem acontecido muito. Devolução nos casos de adoção. É por isso, Carol, que no processo de adoção nós temos o estágio de convivência, que pode demorar de 1 mês a 2 anos.
para que nesse período as partes realmente vejam, é isso mesmo, vai se adaptar, porque existem situações onde não se adapta. Claro. E aí, nessa situação, pode-se voltar, estágio de convivência. Agora, uma vez que foi criado o vínculo, hoje em dia, a adoção, ela nem é averbada no registro como adoção. A pessoa já é como pai e mãe mesmo. Como paternidade. Não tem como, não tem nada, não tem nenhuma diferença. Isso. Entendeu? Então, assim, é uma situação difícil, né? Doutor Irlan, Sim. exemplifica mais prática, de uma forma bem mais prática, porque o senhor é muito prático. Sim. As atitudes mais comuns da síndrome. Para a pessoa que está nos assistindo, observar se ela pode estar incorrendo. Eu diria que é um crime. Não posso dizer que é um crime, porque a lei não tipifica como crime, mas eu posso dizer o seguinte, que as atitudes mais comuns, o pai vai buscar o filho, e aí a mãe começa a discutir com o pai na frente do filho. É uma forma de alienação parental. A mãe começa a dizer para o filho o tempo todo, seu pai é um irresponsável, seu pai não cumpre o que promete. Seu pai não pagou o colégio. Seu pai não pagou seu colégio, você não vai entrar na escola. Porque ele pega o dinheiro e gasta com todas as outras coisas. Exatamente. Seu pai não pagou o plano de saúde. Se você ficar doente, você vai morrer. Olha a situação. Nossa. Quer dizer, são situações... Outra coisa, o seu pai não vale nada. O seu pai é um banana. Ou seja, desmoralizando, afetando a honra dele. Entendeu? É uma forma de alienação parental. Ou então, defeitos, né? O seu pai, aí vamos imaginar que ele tem um defeito físico, aí fica focando naquilo ali. Para quê? Para que possa incutir na criança um sentimento de desmerecimento em relação ao pai. A gente, dois pontos, a gente está usando, né, o exemplo da mãe com o pai, porque normalmente a mãe acaba ficando com É o maior filho, número. Sim. né? Mas a gente não está aqui desmerecendo o sentimento, né, ou desmerecendo o sofrimento, às vezes, que muitas mães, muitos pais abandonam, né? Nós sabemos, o senhor, Sim. muito na prática, os pais só são homens na hora de fazer ali o filho do ato sexual. Depois não tem a função de homem, né, de pai. Mas isso não dá o direito da mulher de detonar, de atacar a identidade do seu filho. Do seu emocional tem que preservar. Porque às certeza. vezes a pessoa assiste e fala, nossa, mas nem sabe. Não, é uma preservação. Não Com é? certeza. E a gente já vê, Irlan e Carol, por exemplo, eu ouvi a respeito de um número que de 40% a 45% das crianças registradas aí, hoje só tem o nome da mãe. Ou seja, já muito, ou seja, quase a metade. E se essa criança, ela já tem essa ausência do pai, isso é porque não tem, não declarou, não registrou. E agora desses 45%, 48%, tem o nome do pai e às vezes só a fins de registro. Então isso causa um dano, vamos dizer assim, eu não vou falar irreparável, porque nós cremos num Deus que é o nosso Pai Celestial. Aí que ele diz que ainda que uma mãe que amamentando o seu filho venha deixá-lo, ele não vai se esquecer de nós. Mas causa um dano assim seríssimo, gravíssimo, emocionalmente falando na vida dos filhos. É verdade, né? e às vezes a gente pensa que, por exemplo, seria só essas atitudes diretas. Mas, por exemplo, eu não falo mal, mas eu tenho amigos e amigas que, por minha influência, falam mal do meu ex ou da minha ex pro menino. Não só Também amigos, mas às vezes a mãe. Ó, o seu pai, Sim. ou a sua mãe, no caso, aí para equilibrar, não vale nada. Não sei como que meu filho, minha filha casou com ele ou teve você. Exatamente, os avós no Os caso. avós. Agora, pode ser também através de terceiros. Outra coisa também que se enquadra na questão da alienação parental. Por exemplo, o pai ou a mãe muda de domicílio para dificultar que o outro tenha direito de visitar. E não avisa. E tem que avisar. É obrigatório avisar. E outra coisa, tem que ter uma justificativa. Tá mudando por quê? Entendeu? Aí muda, por exemplo, vai mudar para um outro estado ou para outro país. E aí o pai passa a não ter mais condições de ter acesso ao filho. Aquela regularidade é uma das visitas, formas, né? de alienação parental. E isso aí também é um dos motivos, é um dos porquês
que a lei proíbe a alienação parental? E quais são esses porquês? Então, o primeiro motivo e grande motivo é a questão do direito fundamental da criança e do adolescente de conviver com os pais. Então, antes de mais nada, é um direito da criança, previsto na nossa Constituição e previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra coisa também é que a alienação parental, ela prejudica o relacionamento do adolescente e da criança com o grupo familiar. Ele começa a ter ele começa a não enxergar mais um grupo familiar, mas apenas uma pessoa que responde por ele. Outra coisa também é que isso não deixa de ser um abuso moral e também, em certas situações, constitui até um abuso físico, porque existem situações onde a pessoa vive até um castigo físico por conta disso. E também, né, nós temos, por exemplo, um dever, quando a pessoa tem uma tutela ou uma guarda de uma criança e de um adolescente, ele tem a obrigação de velar pela sanidade mental e pelo bom desenvolvimento psicológico da criança. E eu pergunto, doutor Irlan, há necessidade de uma ação judicial para que haja o reconhecimento dessa alienação parental? Carol, é totalmente necessário. A gente pode perceber, por exemplo, um psicólogo pode detectar isso. Olha, eu consultei o seu filho e percebi que ele está passando por um processo de alienação parental. Porém, o juiz precisa declarar isso. Precisa ter uma declaração judicial. Para quê? Porque a partir dessa declaração, medidas judiciais vão ser tomadas, inclusive a perda da guarda, se a guarda é unilateral. Por exemplo, a guarda é só da mãe, mas ela está praticando alienação parental, então ela pode perder a guarda por conta disso. Agora, a ação judicial pode ser, quem pode interpor essa ação? Qualquer pessoa pode observar, doutor Irlan? Então, essa é... Porque às vezes eu estou ali, a mãe não vai falar, mas eu trabalho naquela casa, ou às vezes eu sou uma vizinha que tem observado a mãe sempre denegrir. Pode ser, no caso, um vovô, uma vovó que está observando isso. Pode? Como é que funciona isso? Olha, se existe um processo em andamento, por exemplo, existe um processo discutindo a guarda, existe um processo de alimentos, existe um processo de divórcio, dentro do processo, o juiz até de ofício ele pode, por exemplo, determinar que há um caso de alienação parental. Agora, pessoas que estão convivendo e estão percebendo isso, o que eles podem fazer? Primeiro, conselho tutelar. Eles podem fazer uma reclamação no conselho tutelar. Ah, então qualquer vizinho, qualquer pessoa que tenha observado tem que ir ao conselho tutelar. Ele não pode entrar com uma ação autônoma. Entendi. Porque o direito é dos pais em relação aos filhos. Não é? No caso que o Serginho falou, por exemplo, do avô, ele poderia fazer. O avô poderia entrar com uma ação. Não é? Porque ele pode estar sendo tolhido também do seu direito de ter acesso aos netos. Então seria um caso. Agora, fora isso, seria o conselho tutelar, ou então falar diretamente com a pessoa prejudicada, se for possível. Ah, para que essa pessoa prejudicada entre com a ação. Tome a atitude necessária. E entendeu? das medidas aí, você disse que um juiz pode tomar, até revertendo a guarda, quais são as outras medidas também que um juiz pode tomar, Irlan, no caso da observação aí da alienação parental? A própria lei, ela tem alguns tipos de medidas que, uma vez caracterizada a alienação parental, o juiz pode agir. Primeiro, advertência. Mas a advertência eu não sei se vai funcionar muito bem, né? Olha, não faça isso, isso está errado. Estou de olho em você, estou te observando, não faça isso. Seria uma situação. A segunda, por exemplo, se está estabelecido uma forma de visitas onde o pai tem acesso aos filhos, por exemplo, só nos finais de semana, o juiz pode ampliar isso. Ou seja, é só final de semana, mas você está fazendo dessa forma, então vai ser final de semana e também um dia de semana e tal. Pode ter essa ampliação. A outra que é interessante, que aí eu acho que já começa a fazer efeito, é aplicar uma multa na pessoa que está praticando a alienação. Então ele pode estabelecer uma multa, e aí quem estabelece é o juiz, e aí fixa-se um valor para que a pessoa que está praticando a alienação parental possa pagar. Outra também, que eu acho totalmente necessária, é estabelecer um acompanhamento psicológico, né, para que a criança possa se livrar desse sentimento. Ela pode, inclusive, em última análise, determinar a alteração da guarda. A guarda é com a mãe, então está praticando alienação parental, passa-se para o pai. Infelizmente, nós até já comentamos aqui, já vimos casos, por exemplo, que quando chegou nessa medida,
A mãe, por exemplo, ela se matou e matou os filhos. Nossa Deus. Aconteceu um caso desse em Nova Lima. Aí já é o extremo, né? Chegou ao extremo, mas se percebeu que ela não tinha condições e aí ela fez isso. Então, assim, é possível, inclusive, suspender, por exemplo, o direito da pessoa que está praticando a alienação parental de ter acesso aos meninos. Então, até o extremo dela não poder mais ter acesso aos filhos ou dele, pode acontecer também. Agora, o juiz ele pode fixar mais de uma situação. Nós vemos, por exemplo, situações onde a criança ela fica meses sem ver o pai, meses sem ver a mãe por alguma situação, né? Aí você vê crianças, por exemplo, que se tornam agressivas, crianças que se tornam medrosas, crianças que na escola são desatentas, são indisciplinadas e algumas crianças que até se isolam do convívio social. Doutor Ilan, falamos, você comentou, mas eu quero ter certeza. Sim. É crime ou não é? Então, não é crime. Amém. Nós temos, por exemplo... Depois disso tudo, não é crime? Então, nós tínhamos dentro da Lei 12.318, que é a lei que criou a alienação parental, nós tínhamos um artigo, que é o artigo 236, que acrescia ao ECA, ou seja, o Estatuto da Criança e Adolescente, um artigo onde se fixava a alienação parental como crime. Infelizmente, esse novo tipo penal, ele não foi aceito pela nossa presidente da República. Ela vetou esse artigo. Então, o que poderia ser uma salvaguarda... Então, tinha esse artigo e ele foi retirado? Dentro da lei, sim. Mas quando a presidente foi sancionar a lei, ela tem esse direito, né? Ela vetou esse artigo, que era o artigo 236... E qual foi a justificativa dela? Que caracterizava isso. A justificativa dela é que seria um ato muito extremo. Só que quem está sofrendo com isso são as crianças. Elas é que sofrem com isso. Então, assim, não existe um caso, não existe na legislação um artigo onde puna criminalmente a alienação parental. Ele vai ser punido no fato de tirar a criança do convívio dele. Essa seria a punição máxima? Se você conseguir, por exemplo, caracterizar a alienação parental com um crime, por exemplo, de difamação, de calúnia ou de injúria, aí você poderia ter uma tipificação. Mas aí já é um outro processo longo, que aí até provar. E que talvez seja muito difícil, porque normalmente é praticado com menores. Então o menor é que é a testemunha. E às vezes para você ter um depoimento de um menor é complicado. É mais exposição ainda. Entendeu? Então assim, seria. Agora se nós tivéssemos algo específico, ficaria mais fácil. O que seria então, dentro de uma punição, entre aspas, da alienação parental hoje, então seria o fato de quem tem ali o pátrio poder perder isso. Isso. A pessoa que tem o poder familiar, ela pode fazer o quê? Ela pode perder a guarda, ela pode perder o direito até de ter acesso ao menor, ela pode pagar uma multa, ela pode ser advertida. Então tem algumas situações. Ela pode controle, um cuidado psicológico. Cuidado psicológico, ela pode ter ampliada o direito do menor de ter acesso ao genitor que não tem o poder familiar, não tem a guarda. Então, tudo isso pode ser utilizado para que seja uma forma de punir a pessoa que está praticando alienação parental. Agora, meu querido doutor Irlan Mello, há como blindar os menores dessa situação? É feito isso, a lei assegura, o pai tem que fazer, como agir para cuidar aí, proteger o nosso menor aí? Veja bem, Serginho, nós vivemos num mundo onde os menores, os pequenos, eles buscam referências o tempo todo. E quem é a referência de um menor, de uma criança? São os pais. Então, dificilmente eles terão maturidade suficiente para conseguir ficar livre de um processo de alienação parental. Então, a situação é que todos nós que estamos envolvidos na convivência familiar com esses menores, nós precisamos ficar atentos e principalmente pais que se separaram, eles precisam ter algo na sua mente. Olha, o filho não tem culpa. Ele não pediu para viver essa situação.
E se infelizmente não deu certo em relação ao relacionamento amoroso, mas os filhos podem dar certo. É um projeto que pode e deve dar certo. Tem que dar certo. É um processo que precisa dar certo. Então, todo o grupo familiar precisa proteger a criança. Agora, se isso não é possível porque um dos genitores está agindo de forma a praticar alienação parental, a sugestão é: procure o conselho tutelar, faça uma representação, procure a pessoa que está sendo prejudicada e ingresse com ação em juízo pedindo que seja declarada alienação parental e seja punido de acordo com o que a legislação prevê. Tá certo? Tá certo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.